Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Enquanto você acompanha nossas crianças na saída, pegue sua Bíblia. 1 de Pedro, capítulo de número 5. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 5. E eu quero ler com você os versos de 8 a 11, para a nossa edificação, para o nosso crescimento, mas principalmente para nosso alerta quanto aos dias que nós vivenciamos. 1 de Pedro, capítulo de número 5, versos 8 a 11. Se você encontrou, diga amém. Glória ao nome do Senhor. Palavra de Deus aos nossos corações. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, esse texto que nós lemos poderia ser pregado para a família? Poderia. Poderia ser pregado para você que é um profissional, um estudante, alguém que está se inserindo no mercado de trabalho? Com certeza. Esse texto poderia ser pregado para os jovens? Sim, inclusive ele está dentro de um pequeno pedaço que começa se referindo aos jovens, lá no verso de número 5. Ele poderia ser pregado, irmãos, para qualquer cristão, em qualquer lugar. E isso nós vamos ver que de fato é uma realidade. E se pode ser pregado assim, ele serve para a minha vida e para a sua vida hoje, no contexto em que você está, aonde você está instalado. Quero trazer ao seu coração, irmãos, um revisitar da nossa caminhada, entendendo que é uma caminhada, e por conta disso a gente precisa sempre trazer ao nosso coração as posições que nós estamos ocupando, os avanços que nós vamos tendo na nossa caminhada de fé e na caminhada de vida, também os tropeços que nós às vezes temos, e é fato que às vezes a gente tropeça, cai e precisa ser reerguido, e melhorar, em todo tempo procurar melhorias na nossa jornada. Na vida cristã, querido irmão, isso é fundamental, é a raiz de todas as coisas. Você entender que você não está parado, você não foi chamado por Cristo para ficar estático, numa posição de salvo e agora não preciso me envolver com mais nada. Ao contrário, Jesus, quando nos chamou, Ele falou: vocês estão sendo entregues a um mundo e nesse mundo vocês são agentes, vocês não são pacientes. Vocês são aqueles que, agindo no mundo, provocam transformações nesse mundo, é a sua missão. E por conta disso, irmãos, muitas vezes, não entendendo que estamos em missão, estamos numa caminhada como crentes, nós vivemos às vezes uma vida confusa, às vezes recheada de decepções. Pensava que ia entrar para essa igreja, ia sossegar, botar meu carrinho na sombra, agora não tem mais problema. E no entanto é vendaval, ventania, é raio, trovão, relâmpago o tempo todo na minha jornada. Porque às vezes nós não compreendemos que estamos em missão. Às vezes, irmãos, nós nos decepcionamos porque não compreendemos que ainda não chegou o final. A gente está num processo. Então é preciso, meus irmãos, voltarmos, olharmos, aprender sempre com a palavra do Senhor e entender que a gente precisa avançar, mas sabendo para onde nós avançamos. Diante do quadro confuso desses nossos dias, e eu não precisaria nem citar muitos exemplos para mostrar que isso é uma realidade, a gente pode aprender com Pedro nessa manhã e
ter a ajuda do Senhor para que os nossos olhos sejam treinados para esses dias que nós estamos vivendo. Quero falar com você sobre isso, o cristão nos desafios da atualidade, desse nosso tempo. E o apóstolo Pedro vai nos ajudar nisso, entendendo para quem ele escreve, a época que ele escreve, entendendo por que essa carta está posicionada nesse local na Bíblia, entendendo como ele desenvolve essa carta e entendendo também esses versículos específicos que nós lemos no início dessa palavra. Os crentes da época de Pedro, irmãos, passavam por situações bastante adversas. Já não era mais um contexto de o evangelho estar apenas na Judéia, ali na região onde Cristo começa o seu ministério. Aqui, nos dias em que Pedro escreve, por volta do ano 62 da era cristã, o Império Romano continuava avançando e esses crentes que recebem essa carta de Pedro estão na região onde encontramos hoje a Turquia. E ali você tem, no primeiro versículo de Pedro, capítulo 1, versículo 1, ele citando os crentes da dispersão, da diáspora. O que é isso? Os crentes que, por conta das situações econômicas, por conta das situações políticas, por conta da própria opressão do Estado romano sobre os diversos povos, eles saem de Jerusalém, saem da Judéia e começam a avançar por outros lugares no mundo. E ali, onde ele cita, o ponto está na região mais ao norte da Turquia, a região onde está a Galácia, um pouco mais distante dali, a Capadócia, que mantém o seu nome até hoje, nos nossos dias, está naquele país. Pedro escreve originalmente para esses irmãos que estão naquela região e que saíram, são crentes de fala grega, que saíram dos seus locais originais e por conta de diversas circunstâncias estão primariamente naquela região. Mas entendendo também, irmãos, que a palavra do Senhor não está restrita a um povo, a uma época, a um lugar apenas, a gente vai vendo por que essa epístola está dentro de um contexto de epístolas gerais na Bíblia. Quando você pega o Novo Testamento, você tem 4 livros ali que são os evangelhos, que mostram a caminhada de Jesus desde a sua encarnação, o nascimento, a sua história, a sua morte e ressurreição e a sua assunção aos céus. Depois você vai ter um avanço do evangelho no livro de Atos dos Apóstolos. Depois as diversas cartas que foram escritas por Paulo para outros irmãos. Depois você tem textos que são as chamadas epístolas gerais, que são de Pedro, de Tiago, de João, escrevendo a diversos grupos de cristãos que já estavam avançando com o evangelho para outras terras. Dentre as epístolas gerais, irmãos, nós vamos vendo sempre uma chamada a que os crentes, onde eles estejam, eles observem como ser crentes, não percam a sua identidade, mesmo nesse lugar aonde você está agora. Quando a gente traz isso para os nossos dias, irmãos, nós vamos percebendo que essa carta pode ser muito bem aplicada ao nosso tempo. Por quê? Porque nos dias de Pedro, se você usasse certas expressões dentro daquela região, você seria discriminado ou seria incriminado por conta de ofender autoridades, por conta de falar alguma coisa que ofendesse a um povo que tinha uma adoração politeísta. Então, se você colocasse que só adorava um Deus, o nome dele é Jesus, você seria discriminado. Você poderia ser incriminado por não adorar o imperador, que era uma espécie de culto. César era adorado em todo o Império Romano. E nos nossos dias não é diferente. Porque dependendo do lugar onde você trabalha, se você usar determinadas expressões, você vai ser discriminado ou pode ser incriminado. Se você falar hoje de certas autoridades, você pode ser levado a julgamento por conta disso. Se você estiver num grupo que é um grupo mais
digamos, politizado, ligado a minorias, e você usar certas expressões ou certos comportamentos, fatalmente você será acusado por conta disso. E Pedro, então, começa a mostrar para aqueles crentes que estavam lá na dispersão, que estavam naquela região, e para todos os crentes da sua época, que eles precisavam ser sóbrios e vigilantes. 3 vezes Pedro chama os seus leitores à sobriedade. Olha, vocês são crentes em Cristo Jesus, então vivam com sobriedade. E sobriedade não é só o contrário de estar ébrio, bêbado. Sobriedade não é apenas a abstinência de coisas que te tiram a faculdade do raciocínio, da temperança. Sobriedade é você aprender a enxergar além do que aqueles que estão na confusão estão vendo. E eu queria caminhar com você para chegarmos nesse texto, irmãos, mostrando que naquela década, a década de 60, o apóstolo vai escrever aos cristãos dispersos, fora da Terra Santa, para que eles, em qualquer lugar onde eles estivessem, eles fossem reconhecidos pela origem que tinham, quem eles são de verdade numa terra de exílio. E eu queria chamar você para pegar sua Bíblia e a gente passear um pouco até chegar no texto onde nós lemos. Pedro, capítulo 1, verso 1, você vai ler a saudação que o apóstolo faz. E ele nem precisa explicar muito quem estava escrevendo, ele mostra a sua autoridade. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ou seja, vocês conhecem quem está escrevendo. Era o Pedro que tinha desde a sua origem do ministério, lá atrás, andando com Jesus, que agora remetia aquela carta aos seus leitores. E mais, ele diz, olha, aos que conosco obtiveram a fé, ou seja, vocês receberam o evangelho, caminharam conosco, vocês me conhecem, sabem do meu proceder, e igualmente receberam fé na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados no conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. A partir daí, irmãos, depois das ações de graça, ele vai falar da missão que os crentes tinham, indo até o verso 12 desse primeiro capítulo. Mas olha agora no verso de número 13 do primeiro capítulo. Estou lendo errado aqui, espera aí. Verso 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, o que está escrito na sua Bíblia aí? Sede, a primeira vez que ele chama esse povo. E aprendam a esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Mais ainda, ele está falando agora, irmãos, como filhos da obediência, não se moldem, não se deixem levar pelas paixões dos seus dias, pelo seu tempo, por lugar onde vocês estão. Mais ainda, aquelas paixões são iguais às que vocês tinham antes de se converterem. É o que está escrito no seu texto aí no verso 14. Pelo contrário, e aí ele vai chamar o povo à santidade, a buscar isso de uma forma perene. Verso 16. Irmãos, depois disso, ele vai mostrar que aqueles crentes são chamados pelo amor e para o amor. Versos 22 a 25 ainda do capítulo de número 1. E aqui eu quero fazer um paralelo que nós passamos 13 domingos estudando sobre o amor a partir de Jesus Cristo aqui na escola dominical. Nós não estamos, irmãos, num tempo de que a gente estuda alguma coisa solta, mas há uma visão da igreja para esses dias e o que nós devemos fazer em missão. E por conta de sermos chamados pelo amor e para o amor, nós temos buscado trabalhar isso com a igreja do Senhor. E Pedro traz isso para aquele povo naqueles dias. Vigiem, vocês foram chamados, há uma missão a ser desenvolvida. O capítulo de número 2, irmãos, a partir do verso 11 ao verso 17, vai mostrar que depois que eles entendem que são casa espiritual, estão sendo edificados por Jesus, são uma raça eleita, um sacerdócio real, eles precisam viver uma vida cristã exemplar. E aí começa exatamente 11 a 17, falando de como eles se portam diante das autoridades, diante do governo romano, diante do governo dessa região,
diante dos seus líderes aí, em cada vila, cada lugar que vocês estão ocupando, e trazendo para os nossos dias, Pedro nos mostra, irmãos, padrões de comportamento, de vivência, diante dos governos que nós temos, diante das autoridades a quem nós realmente estamos ajudando a cuidar desse nosso local, dessa nossa terra. Ele nos mostra certos padrões que muitas vezes trazem dor para o nosso coração, mas que a gente precisa estar atentos, para que a gente tenha vida de fato, vida boa. E a partir do verso 18, ele vai falar, vocês precisam ser crentes no seu trabalho também. Capítulo 2, de 18 a 25. Capítulo 3, de 1 a 12, vocês precisam ser crentes em casa. E ele vai mostrar, marido, mulher, olha como as coisas têm que caminhar entre vocês. Mais ainda, capítulo 3, irmãos, do verso 13 até o capítulo 4, verso 11, ele vai mostrar como os crentes procedem no dia a dia, em todas as relações que têm. Com seu vizinho, por exemplo, pegando um ônibus, no banco, fazendo compras no supermercado, desenvolvendo algum curso que você tenha para seu crescimento, sua profissionalização melhor, como você procede. Aí ele vai mostrar que para viver isso tudo, capítulo 4, de 12 a 19, certamente você vai ter problemas, dificuldades, vai ter pedra no sapato, vai ter gente que se levanta para te contradizer, você vai ter momentos em que você vai estar cansado e ele vai dizer, olha, o sofrimento está embutido no pacote. Nenhum momento, quando Cristo te chamou para andar com Ele, Ele te disse que você estaria isento de passar por momentos de contrariedade. Aqueles momentos que você sente que está rolando pedra, morra acima. Não está fora do programa. Aprenda a caminhar no meio disso tudo, porque isso é meio para que você se fortaleça, cresça. Aprenda a ser mais resiliente, resistente, perseverante. E Pedro continua, queridos irmãos. Capítulo 5, versos de 1 a 4, você ocupa a posição de liderança, haja desse jeito. E ele não está falando apenas para pastores, presbíteros, diáconos. Ele está falando para você que tem ascensão sobre outras pessoas, que você não deve se alimentar dessas pessoas, mas você deve contribuir para que elas sejam pessoas também edificadas. Se você é um CEO de uma empresa, ou se você é um diretor de apenas um setor, se você é um supervisor, tem gente que você está liderando, que você está acima, não seja aquele que manipula, que oprime, mas seja aquele que serve, abençoando a todos eles. E Pedro, então, irmãos, depois de falar sobre tantas casas diferentes, olhares diferentes, mas dentro da mesma ótica, ele vai dar uma palhinha agora para os jovens crentes e para os crentes jovens. Capítulo 5, de 5 a 7. E aí ele chega nas palavras universais que nós lemos, dos versos 8 até o verso 14. Nessas palavras, irmãos, depois de meditar e trazer tantas questões ricas, e eu queria te aconselhar a ler essa carta durante a semana. É uma carta curta, mas que vai te edificar. Leia, medite, volte ao seu coração. Pedro, então, vai mostrando, irmãos, coisas gerais para que nós aprendamos a viver diante dos desafios da nossa época, diante dos desafios daquela época, diante de todas as épocas, diante em todos os lugares como nós vivemos. Eu quero compartilhar com você alguns pontos sobre isso. O primeiro deles está aí no verso de número 8, onde ele vai repetir pela terceira vez na carta a questão de ser sóbrio. A primeira nós lemos, a segunda está aí no capítulo 4, no verso de número 7, onde ele diz assim, olha, o fim de todas as coisas está próximo, nós estamos caminhando para o propósito de ser cumprido. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações, a bem dos vossos conhecimentos, continuem com a sobriedade. Mas agora, propriamente no texto, irmãos, Pedro vai falar sobre sobriedade como um sinônimo de domínio próprio. Sobre um crente que observa todas as coisas e se contém, se domina. É alguém que sabe ler o seu tempo
e se dizer: eu preciso agir nesse tempo de uma forma muito criteriosa. Eu preciso saber onde eu estou pisando. Eu não posso sair mais de qualquer jeito, falando qualquer coisa. Eu não posso ser destemperado diante das injustiças que eu vejo. Eu não posso ser aquele que hasteia uma bandeira e sai pelas ruas e não pensa que vai ter consequências só agradáveis. Vamos ter adversidades também. Seja criterioso, haja com sobriedade, e ele ainda usa mais uma expressão: seja vigilante, olho aberto o tempo todo. Por quê, irmãos? Porque Pedro diz para aqueles primeiros leitores e para nós hoje que nós precisamos discernir o tempo que nós estamos vivendo. Qual é a nossa era? Qual é o contexto que nós estamos vivendo? Irmãos, o contexto que Pedro trabalha é diferente do nosso num certo sentido, mas é igual num outro sentido. É diferente por conta das vivências daqueles leitores. É diferença por conta da geografia, mas é igual por conta dos anseios humanos e por conta dos problemas que eles vivem. Naqueles dias viviam debaixo de governo opressor. Será que o povo de hoje, e eu falo a nível mundial, não vive debaixo de governos opressores? Governos totalitários? Governos debaixo de religiosidade opressora, como muitos países vivem? E no nosso país, irmão, será que nós vivemos debaixo de governos municipal, estadual, federal, que nós podemos colocar a mão direto no fogo e dizer: não me dá problema? A gente sabe que não é assim. Mais ainda, irmãos, se a gente aprende a discernir o nosso tempo, a gente vai trazer expressões para o nosso coração. Dicionários já cunharam expressões do tipo: estamos vivendo na época da pós-verdade, aonde hoje não é mais importante para o senso comum aquilo que é real, aquilo que é correto, aquilo que é ético, que é moral. Mas o mais importante hoje é aquilo que eu sinto, é o que eu gosto, é o que eu não gosto, é o que me dá prazer. Um hedonismo sem fim é o que cerca os nossos dias. E por conta desse hedonismo, se eu falo alguma coisa que de repente soa mal para você, você já se levanta e diz: espera aí, você não pode falar assim comigo. Por conta do hedonismo, algumas pessoas dizem assim: você tem que me respeitar. Só que até o conceito de respeito é travado, é torto. Ele é um respeito particular. Ele não diz respeito ao bem comum. Ele diz respeito ao meu bem apenas, em primeiro lugar. E depois, se der, os dos outros. Essa é a luta das minorias hoje em dia. Se você fala da sexualidade, você é homofóbico, você, de repente, como eu já li nesses dias, é gayfóbico, é lesbofóbico. Se você fala mal de um gordo, você é gordofóbico, para a gente não ficar só num fóbico. E tem todo tipo de fobia nos nossos dias. Todo tipo. Se você fala de alguém de cor da pele diferente, você está sendo racista. E detalhe, irmãos, racista geralmente se queda somente para um lado. Será que alguém que está acusando, machucando uma outra pessoa que não está dentro desses rótulos, não está sendo racista também? Sexista? Os nossos dias, então, irmãos, na era da pós-verdade, mostra que a gente está vivendo um contexto de exílio. Você está hoje como Daniel estava nos dias da Babilônia. Muitas vezes nós lemos Daniel por um viés de um cara que era um herói, que era alguém servo de Deus, e isso é verdade. Mas nós não percebemos, irmãos, que Daniel estava num contexto onde qualquer coisa que ele falasse contra a Babilônia implicava em incriminação, discriminação, sofrimento. E vivendo num contexto de exílio, Daniel nos trata e nos mostra, irmãos, como nós podemos viver num mundo contrário ao nosso e sermos fiéis ao Senhor. E Pedro está nos chamando, irmãos, para olhar para esse mundo e falar assim: olha, vocês estão em terra estranha. Como Paulo falava aos Coríntios, 2 Coríntios 5:20, onde ele fala assim: vocês são chamados para ser mediadores, para ser aqueles que vão trazer de novo um contexto de conciliação, reconciliação entre Deus e o povo que está no pecado.
Mais ainda, irmãos, a gente está chamando a ser viventes num mundo não sendo desse mundo. E Jesus, quando fez a sua última oração, grandiosa oração ao Senhor, pelos seus discípulos, João 17, Jesus diz coisas que você vai se lembrar agora e pensar no contexto que você está vivendo. Jesus, em João 17, ele diz assim, verso 9, é por eles que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Jesus não está orando pelo mundo, mas por aqueles que estavam no mundo, não sendo do mundo. Mais ainda, verso 11 em diante, Jesus diz assim na sua oração, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. E ele diz, mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra. E agora veja, irmãos, o que Jesus diz. O mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo. Ou seja, estamos nesse tempo, estamos colocados aqui. E sim, que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Sabe, irmãos, se nós pensarmos que estamos nesse tempo por conta de um motivo equivocado, a gente começa a ter problemas. E um deles é, o cristão precisa sempre ser acordado de tempos em tempos, para que a gente não comece a gostar desse mundo exageradamente. Veja como é que é a relação das coisas, querido irmão. Quando você se converte, você passa a ser alvo das bênçãos de Jesus. E mais, Jesus então te abençoa, vai te cuidando, Ele vai te protegendo, Ele vai te transformando. Então você sai de uma posição de não conhecer as coisas e Deus começa a te acrescentar, te abençoar, te guardar. E você fala de repente, rapaz, como está boa a coisa hoje em dia. E aí o Senhor fala assim, olha, mas vai ter sofrimento. E aí você diz assim, Senhor, eu sei que tem, mas o Senhor está me guardando, o Senhor está me protegendo, até que o sofrimento chega. E aí você fala assim, peraí, Jesus, como é que é esse negócio? E Ele fala, eu não avisei que seria assim? E mais ainda, você está preparando para a sua vida, para morrer, para se separar desse tempo. E aí a gente diz assim, volta logo, Jesus, mas peraí, o que eu estou orando? O que eu estou pedindo ao Senhor? E aí quando a gente se encontra, irmãos, com as dificuldades do mundo, a gente começa a viver os conflitos, porque a gente gosta desse mundo. A gente gosta da casa, do carro, das coisas que a gente tem. A gente gosta do namoro, do casamento, dos filhos. A gente começa a achar que o céu é aqui, e não é. Sede sóbrios, sede vigilantes. Porque, de fato, querido irmão, Jesus vai tornando a nossa vida muito boa, mas aqui não é o final. Não é para isso que Ele te chamou. Não é para terminar aqui, o melhor ainda vem. E louvado seja Deus quando a gente tem os nossos olhos abertos, porque a gente aprende a conviver nesse mundo como gente que está no exílio, que tem que se vigiar, mas sabe que o futuro está lá na frente. Está onde o Senhor quer nos levar de fato, que é quando Jesus voltar e buscar-nos. E para que a gente feche essa questão, irmãos, veja que Jesus, através do apóstolo João, ele fala assim, 1 João 2, de 15 a 17, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, e aí ele começa a dizer, a concupiscência da carne, ou seja, os meus prazeres corporais, a concupiscência dos olhos, aquilo que eu desejo ter, as minhas vontades, as minhas volições, e a soberba da vida, ou seja, esse crescente desejo que nós, por fama, por reconhecimento, por sucesso, por destaque no meio das pessoas, tudo isso, querido, isso não procede do Pai, mas procede do mundo. E aí João acaba jogando o restante do balde de água fria naquele que está torto. O mundo passa, vai passar, bem como a sua concupiscência. Porém,
aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Sede sóbrios e vigilantes. Irmão, se a gente olhar demais para o mundo, a gente se desvia da nossa missão. A gente se desvia do nosso propósito. Então, quando a gente é confrontado pela Bíblia, ou confrontado pelo próprio mundo, e pelo acusador, que é Pedro dizendo aqui, olha, ele está ao derredor de vós. Quando a gente é colocado, então, querido irmão, debaixo de uma situação mais triste, que Deus permite, e às vezes nos coloca nesse processo de melhorias, a gente entra às vezes em crise. E esse é o cenário de muitos crentes que mudam de igrejas. Porque num certo momento está tudo bem, ninguém me confronta, eu só sou cuidado, eu só tomo papo aqui e tal. De repente você começa a ser instigado a crescer, você tem que sair do ninho, você tem que avançar. Opa, esse não é mais o meu lugar. Aqui agora realmente não dá mais. E alguns abandonam a fé mesmo, irmãos, porque tem uma visão enganosa sobre si mesmo. Jesus agora me serve em tudo, eu não posso passar por problemas, eu sou cabeça, eu não sou cauda. Eu tenho uma visão de que tudo que eu tocar vai virar ouro. Será que é isso? Isso é mitológico. Como resolve-se isso, querido irmão? Olhando para a palavra de Pedro, sede sóbrios e vigilantes, como se resolve? Primeiro, querido irmão, aprendendo a ler, compreender, dissecar esse nosso tempo. Veja, se estamos numa cultura de exílio, a gente precisa ser muito mais criterioso do que as pessoas que nos cercam. A gente não pode acreditar em tudo que a gente lê e vê por aí, irmãos. Se você é um crente só de canal, aquele canal que você sabe, quando você liga a TV já está até furado, vem sempre ele na tela. E você só tem aquilo de informação, você está sendo levado por esse tipo de mente. Então, meu irmão, minha irmã, se você começa a olhar para esse tempo e vai absorvendo mais informações de outras vias, você começa a ser mais criterioso, você começa a observar mais. Se você vive, irmãos, a leitura de livros, você vai ler temas de uma forma mais profunda. Se você começa a ler mais a Bíblia com uma forma mais intencional de aprender a Bíblia de fato, as coisas começam a mudar. Não ler a Bíblia apenas como caixinha de promessa. Qual que é a palavra de hoje? Deixa eu ver. Não era essa, que não falou o que eu queria ouvir. Então, querido irmão, seja criterioso. Por que Jesus orou daquela forma? Porque ele sabia, irmãos, que nós precisaríamos de fato ter um trilho para caminhar. Uma oração a ser feita: Senhor, eu não posso ser desse mundo. Eu preciso ser vigilante diante desse mundo. Bom, o verso 8 ainda nos diz que a gente tem que ser sóbrio e vigilante porque o inimigo está ao nosso derredor. Querido irmão, querida irmã, você está numa igreja tradicional. Você está numa igreja mais histórica. E muitos de nós fogem quando o assunto é sabermos que existe um inimigo que quer roubar a nossa alma, que veio para matar, roubar e destruir. Nós, irmãos, muitas vezes nos arrepiamos só quando alguém fala no nome dele perto de nós. Nós não nos dedicamos a orar pedindo ao Senhor que nos livre do mal de verdade. Nós recitamos isso na oração do Pai Nosso, mas nós não nos envolvemos numa questão de dizer: Senhor, aonde o inimigo está à espreita em determinada área da minha vida? Será que é nas minhas finanças, Senhor? Me ajuda então para que o inimigo seja de fato vencido, para que eu seja fiel ao Senhor, saber que eu estou em missão e depende do meu dinheiro também o evangelho avançar. Senhor, se o inimigo está agindo na área sexual, no meu compromisso com a minha esposa, se os meus olhos estão olhando para outras pessoas, Deus, limita a minha visão nesse sentido. O inimigo está à espreita, Senhor, no meu trabalho. Será que ali, ao invés de ser um crente, eu sou um competidor? Eu quero derrubar todo mundo, eu quero ser o 01, porque isso vai dar dinheiro, vai dar fama. Deus, rompe isso na minha vida. Mas, irmãos, muitas vezes os crentes acham que estão num passeio, no parcão chamado terra. E percebendo isso, irmãos, Pedro está dizendo para aqueles irmãos: vocês estão num contexto de exílio, vocês estão dispersos.
Não brinquem com esse mundo onde vocês estão. Sejam sóbrios, vigilantes e lembrem-se, o inimigo está ao derredor de vós. Aqui, irmãos, há duas questões para a gente fechar esse ponto. A primeira delas, estar ao derredor não significa que o inimigo está no seu cangote o tempo todo. Essa é a visão mais dos nossos irmãos pentecostais. Enxerga o diabo em qualquer canto. Alguém te falou uma palavra ruim, está amarrado. Alguém chegou para você e falou, cuidado que isso não vai dar certo. Bate nessa boca, isso é coisa do inimigo. E começa a ver Satanás, irmãos, de um copo d'água até nas ondas gigantes. Isso não é assim. Estar ao derredor significa que ele está a uma certa distância. E nessa distância, ele é capaz de te observar muito bem. De uma forma que você nem sempre o perceba. Aqui vai uma analogia a um animal desses de caça. Onça, para você pensar, por exemplo, na nossa prática juiz-forana, né? Quem viveu aquele tempo da onça aqui, né? Quem não estava aqui nessa época, irmãos? Joia, estava todo mundo. Naqueles dias você não passava na Avenida Brasil à noite aqui de jeito nenhum. Você podia estar caminhando de um lado do rio, quando você lembrava, rapaz, quem pode estar aqui por perto? É hora de ir para casa, terminou o exercício. Por quê? Você não sabia onde ela estava. Um dia ela apareceu na frente do hotel, no outro dia ela estava do lado do rio. Mas no outro dia de madrugada, alguém filmou, rapaz, esse foi o dia de tremer. E se ela passar na porta da minha casa? Ele te vê, você não o vê. Ele está ao derredor, te olhando aonde você não sabe. Mas é interessante que o texto diz, queridos irmãos, que ele, como um leão, que é uma analogia aos dias de Pedro, aos animais da sua época, mais comuns como perigosos, ele fala que o rugido é aterrorizante. E o que é o terror de um rugido aqui? Trazendo para mim e para você hoje. É aquele momento em que Satanás nos acusa nos nossos pecados. Quando você está disposto a cuidar de alguma coisa na igreja, e ele sopra, e o sopro vem como um rugido. Você vai fazer isso? Pecador do jeito que você é? Você vai entrar no ministério de família, sendo que você cobiça a mulher do próximo, ou o homem da próxima? Você vai lidar com dinheiro na igreja? Justo você, que é avarento? Você então quer ajudar o seu vizinho? Logo você que apronta tanto. E a acusação bate em cheio para que você sossegue e fala, não tem condições de participar da vida da igreja nessa área. Ele ruge como um leão, querido irmão, quando ele coloca aquilo que mais te chama atenção para te tirar o foco da leitura bíblica. Hoje eu vou me dedicar a orar e naquela hora vai passar exatamente o jogo do seu time. Pegou. Hoje eu vou realmente ler a palavra de Deus. E aí surge o convite, rapaz, tem um torresmo maravilhoso e estou querendo levar você e sua família para ir comigo. Não acontece isso com ninguém aqui, né, irmãos? Na hora que a gente se compromete com o Senhor para alguma coisa, o telefone toca, alguém chama, o filho perdeu o sapato e a gente não percebe que estratégias assim, queridos irmãos, são às vezes sombras que nos acompanham. Os crentes tradicionais, quando falam do inimigo, eles pensam sempre no inimigo naquele sentido de possessão, do mais fervente ataque. Mas a gente não pensa em artimanhas, em situações que nos promovem a distância de Deus. Como que isso se resolve, querido irmão? Simon Kistemaker, comentando esse texto, ele vai te mostrar que um cristão tem a proteção da armadura espiritual. Efésios capítulo 6, de 11 a 18. Quando um cristão está completamente equipado
ou seja, ornado, com aquela armadura que vem do Senhor, o diabo não é capaz de penetrar na sua armadura. Além disso, Jesus ensinou os seus seguidores a orar: livrai-nos do mal. E Deus declara, querido irmão, que a derrota de Satanás vem pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 12, 11. Logo, o cristão, querido irmão, precisa saber que ele é um vencedor do inimigo. Porém, Pedro disse, mesmo sendo vencedores, você precisa ser vigilante em todo o tempo. Sóbrio e vigilante. Irmãos, o texto vai andar. E aqui eu quero acelerar com você. O segundo ponto está no verso de número 9. Como os cristãos vivem nos desafios da atualidade, num mundo que é hostil à fé, querido irmão. O cristão vence pela resistência na fé, é o que diz o verso 9. O cristão convicto, ele vai aprendendo que a sua caminhada, ela é recheada de processos, visa, porém, ser aperfeiçoado. E esses processos estão dentro de outros processos maiores, para que a gente aprenda, irmãos, que em todo tempo a gente está sendo trabalhado. E tem mais gente sendo trabalhada conosco. O que é isso? Vou citar um exemplo rápido. Estou fazendo uma obra na minha casa. E aí eu contrato alguém para pintar a casa. Ele começa na parte de baixo, tranquilo, o rolo sobe e desce, pouco esforço, aquela jornada vai. Ele vai subindo, ele tem que subir agora numa escada. E agora, para movimentar o rolo, ele precisa de um pouco mais de destreza e equilíbrio para não cair daquele lugar. Mas tem determinados pontos mais altos, mais cheios de quinas, em que às vezes ele tem que subir, se agachar, e o seu corpo começa a manifestar agora certas dores. A dor na coluna, porque eu fiquei muito tempo abaixado. Mas aqui também há essa dificuldade, e ele às vezes tem que se prender por um cabo, por um equipamento mesmo de proteção, e quando termina aquela jornada, aquele pequeno momento ali, ele está extenuado, cansado, dolorido. Mas, querido irmão, pense comigo, se ele parar agora, o que vai acontecer? O serviço não termina, não se cumpre, não vai. E detalhe, ele tem que terminar a pintura, porque ainda tem outras fases da obra, até que tudo esteja completo. A sua vida, meu irmão, é assim. Você está num processo que às vezes Deus te coloca para estar equilibrado, baixinho, pintando alguma coisa e tal. Em outros momentos, o Senhor te coloca num nível que você está em cima da escada. E ali você tem que exercitar o seu equilíbrio para não cair, e você tem que cumprir a tarefa. Em outros momentos, Deus vai te colocar em certas situações que você fala: Senhor, hoje não dava para mim, está muito difícil, eu estou sofrendo demais. Porém, o serviço tem que ser feito. As quinas têm que ser pintadas, você tem que entrar em determinados pontos que são difíceis. E em outros momentos, irmãos, chega mais material, tem que ser descarregado, há coisas a serem feitas, outras pessoas chegam para trabalhar, assim é a igreja. E às vezes chega alguém dizendo: eu estou com muita dor nas costas, você pode fazer o serviço para mim? E às vezes você olha, enquanto você está lá em cima, se equilibrando, você olha o outro lá embaixo, pintando tranquilão, e você fala: está vivendo melhor do que eu. Como é que pode? Que injustiça, eu aqui em cima ralando e o outro lá embaixo no bem bom? Não é assim na igreja, irmãos? Às vezes você está fazendo um ministério que é muito difícil num determinado momento, você olha para o irmão e fala lá: esse aí é ministério de facilidade. Esses irmãos só são os que são vistos, mas ninguém me vê quando eu estou aqui no cantinho pintando. Ninguém vê quando eu não estou na frente das câmeras. Ninguém me vê quando eu estou aqui orando de madrugada. Você está em processo, e em outros processos. E Deus está te fazendo girar nisso tudo para te levar não apenas à perfeição, mas ajudar outros irmãos a chegarem lá também. Você percebe isso, querido? Então olha para o texto agora e veja o que Pedro diz. Ele diz assim, verso 9: você precisa ser resistente na fé, firme. E mais, você precisa estar certo que tem gente sofrendo igual a você. Tem gente que está passando por isso e cumprindo a sua irmandade espalhada por onde? O que está escrito aí, querido? Então vamos caminhar para um exemplo claro. Imagina os crentes que estão na Rússia hoje em dia. Como esses crentes veem a guerra? É o seu país que está invadindo um outro país. É o seu líder que está à frente de uma tomada de decisão. Como esses crentes estão orando hoje?
Agora pensa nos crentes, também crentes, que estão na Ucrânia. É o seu país que está sendo invadido. É o seu líder que vai para a frente da TV, dos rádios, e vai dizer para aquele povo ser resistente, perseverante. Imagine esse povo e o outro povo que creem no mesmo Jesus, como eles enxergam as situações da vida. E ambos, irmãos, estão sofrendo. Ambos estão orando. Ambos estão pedindo a Deus entendimento. Ambos estão buscando no Senhor que cresçam. É fácil quando a gente está de fora. E a gente fala, está errado, está certo. Ah, esse aqui é desonesto, esse aqui é gente boa. Ah, esse povo é oprimido, esse é o opressor. Mas Pedro está dizendo, fica resistente na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos, quando eu acho que estou sofrendo demais na fé, pela fé, para crescer, lembre, meu irmão, tem gente no mundo inteiro passando pelas crises que você passa também. E o mesmo Deus que dá perseverança, dá resiliência. Quantos de nós não vimos vídeos de igrejas na Ucrânia cantando ao Senhor, pedindo resistência diante do seu tempo, dos ataques? A gente precisa sair dessa emoção mais romântica, irmãos, e pensar, esse pessoal está pedindo fidelidade a Deus. E às vezes nós estamos chorando por alguma coisa que nós passamos, e muitas vezes pensamos que estamos sozinhos, que ninguém olha por nós. Mas o mesmo Deus que acompanha os crentes da Ucrânia, é o mesmo Deus que acompanha crentes na Rússia, é o mesmo Deus que acompanha crentes na África, que estão chorando hoje por diversos motivos, por guerras também, que não são tão famosas, que estão chorando, irmãos, pelas suas vítimas também. E é o mesmo Deus que está aqui nessa manhã te acompanhando, olhando para a sua casa, olhando para a sua jornada de fé e te chamando a crescer. Queridos irmãos, verso 10. Como os crentes vivem nos desafios do mundo, um mundo hostil à fé, sendo fortalecidos em Deus. Pedro não fala para aqueles irmãos que eles são mais que vencedores à toa. Pedro não fala para aqueles irmãos que eles são poderosos em si mesmos, mas ele diz para aquele povo, olha, esse mesmo Deus, verso 10, o Deus que é o Deus de toda graça, o Deus que em Jesus chamou vocês para a eternidade na glória, depois que vocês passam por sofrimento, e um pouco de sofrimento, parece que Pedro é irônico aqui, né? Você sofre um pouco, irmão, e ele usa um pouco, né? Alguns podem dizer, Pedro não sabe o que eu passo lá em casa. Ele vai dizer, esse Deus vai aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar você. Daria 4 sermões brincando aqui. Mas eu quero te dizer, querido irmão, que na vivência com Deus, na vivência de estudo, daquilo que a gente vai lendo, aprendendo, a gente vai vendo que Deus está conosco em todo o tempo e jamais nos abandona. Deus nos fortalece, irmãos, mesmo em situações as quais a gente pensa assim, isso é muito complexo para mim. Deus está ali para nos abençoar. O que o crente precisaria fazer então? Aprender a se comunicar com Deus, falar com Deus. Suas dores, seus medos, seus sonhos, suas vontades. Abrir o jogo, colocar as cartas na mesa. Senhor, olha aqui. Essa é a minha vida, é como eu compreendo a minha vida. Mas ao mesmo tempo, o crente precisa aprender a ouvir Deus, irmãos. E essa é uma parte que para a gente é tenso. Que a gente está num mundo que não gosta de ouvir, gosta de falar. A gente está num tempo que a gente precisa ouvir Deus pela sua revelação, que é a palavra dele. E uma das coisas desse mundo é fazer você pensar que a palavra de Deus é ultrapassada. Que ela servia para Pedro, servia para os crentes na dispersão, servia para aquela época, mas para hoje, ultrapassada. Para hoje, mais fácil assistir um podcast. Mais fácil aprender de cara 10 pontos para melhorar meu rendimento hospitalar. 10 pontos para salvar meu casamento. Receitas de bolo que a gente vê nos nossos dias. Se eu aprendo a ouvir e falar com Deus, eu chego então ao último ponto, que está no verso de número 11.
eu compreendo que nos dias de Pedro, ele dá esse louvor, essa dedicação a Deus, entendendo que o Senhor domina todas as coisas. Deus governa. Nós não estamos debaixo, irmãos, de um desgoverno, nós estamos debaixo do governo do Senhor. E em todas as coisas, das mais contraditórias até aquelas mais amplas no sentido de entendimento, Deus está controlando e governando tudo. Por isso a Ele seja o domínio sobre todas as coisas. A Ele seja a glória por todas as coisas. A Ele seja tudo isso, e não apenas no presente dia de Pedro, mas pelos séculos dos séculos. Deus é atemporal e atravessa todas as coisas. Queridos irmãos, rapidamente aplicações práticas para você entender por que nós chegamos até agora nessa mensagem. Primeiro, estamos no mundo. Mesmo na igreja, irmãos, aqui dentro, você vai encontrar nesse lugar e nas pessoas às quais você está sentado aí perto, pecados, falhas. Você vai encontrar na minha vida e na vida de outros irmãos erros. Você vai encontrar naquele que está pregando e nesse que está próximo a você dificuldades também. Muitos acham que somos perfeitos no sentido pleno da palavra e não somos. Diante disso, querido irmão, das dificuldades do outro, não desista. Leia esse tempo. Olhe para o tempo que você está vivendo. Existem crentes maduros, mas existem crentes infantis também. Tem de todo tipo na igreja. Tem gente de todo jeito aqui. Então, você precisa ler esse tempo, ter paciência e ser sóbrio. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você escuta. Seja sábio na igreja do Senhor também. Muitas vezes, irmãos, tem crente dodói demais, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Mas tem crente que também é bruto demais, cuidado. Outro ponto, e agora nós estamos chegando na parte mais prática. Se eu quero aprender a ler o mundo e crescer, irmãos, persista na escola bíblica dominical. Quantos crentes, irmãos, falam tanto de ler a Bíblia, mas são preguiçosos para estudar a palavra? Crente meia boca mesmo. E na escola dominical, a partir de agora, nós teremos vários cursos em que você pode pensar, como é que eu posso crescer um pouco mais nessa área? Será que a minha família está top, que ela não precisa de uma melhorada? Tem um curso sobre família. Tem um curso para você que quer entender a área espiritual de uma perspectiva mais bíblica, sobre batalha espiritual. Eu quero servir ao Senhor, será que eu posso aprender sobre dons e talentos? Nós vamos ter um curso nessa área também. Será que eu enxergo a igreja diante do estado, do tempo que nós estamos vivendo? Mais uma outra classe. Agora, querido irmão, cabe a você tomar a iniciativa de ver que, sendo um crente em missão, você vai caminhar e vai se envolver e vai se aprofundar. Você vai sair dessa de 6 horas por mim e vai dizer, eu vou orar por todas as coisas. Porque eu sou agente, porque eu leio o meu tempo, porque eu estou vivenciando a caminhada. Há vários cursos de escola dominical, queridos irmãos. Veja o que está sendo oferecido. Há um esforço no conhecimento. Ele não vem por osmose, você precisa se envolver, avançar. E mais, nos cultos da igreja, querido irmão, seja um crente que participa, que se dedica, que se envolve. Um crente que ora pelo culto em si, se preparando. Deus, tem misericórdia desse pregador, para ele falar alguma coisa que presta, que vem da tua palavra, que identifique-se no meu coração. Ajuda esse homem, pastor. Você vai orar também, querido irmão, pelos neófitos, gente que entra na igreja. Senhor, que haja salvação nesse culto. Que haja, Senhor Deus, mudança de vida. A família do fulano, a família do Beltrano. Irmãos, culto é um negócio que é tanta atividade que a gente devia estar o tempo todo ligado.
Eu oro pelo vizinho, eu oro pelo da frente, eu oro pelo de trás, eu oro pelo pregador, eu falo com Deus, eu adoro ao Senhor, eu agradeço. Eu vejo um irmão com dificuldade e eu falo, puxa vida, lá em casa está tão bem, Deus obrigado. Por fim, meu irmão, saia do lugar comum e dedique tempo a crescer durante a semana. Enche a sua vida com bons vídeos de fato, com bons livros de fato. Enche a sua vida com boa gente conversando com você. Enche a sua vida de Bíblia, de oração e de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.